Como eu usei a lei da atração para recuperar uma moto roubada. Era um dia comum e eu acordava depois de ter um pesadelo onde eu sonhava que a moto tinha sido roubada. A moto do meu namorado, então. Eu sonhei que eu ia visitar uma amiga e que na porta da casa dela a moto era roubada e que no sonho eu recuperava. Ah, mas você vai relatar um sonho? Não, eu vou relatar o que aconteceu na vida real. Aqui nesse plano físico. Só que quando eu acordei, eu fiquei com a sensação de que eu tinha estado naquela realidade. Então, quando à noite eu fui visitar a minha amiga, falei com ela, falei, tem como a gente guardar a moto? Porque eu sonhei que a moto tinha sido roubada, eu recuperava, tá tudo certo. Mas é só porque hoje a minha intuição tá me avisando de alguma coisa. Aí passaram-se os dias, tudo ficou tranquilo. No dia lá a gente até resenhou um pouco sobre isso, sobre esse sexto sentido. E passando uns dias, meu namorado veio trazer uma ração de cachorro. Ele passou onde eu trabalho, pegou a ração que eu sempre peço pra entregar lá, pegou a ração e trouxe pra casa. No ele entrar, ele desceu tão no automático que ele esqueceu de tirar a chave da ignição da moto. Depois de uns 30 minutos, ele me liga, desesperado, que a moto tinha sido roubada. Só que quando eu atendi a ligação, a voz dele estava tão ofegante que eu pensava que tinha sido uma tragédia maior. Só que a hora que ele falou, sabe quando dá aquele banho de água fria? Quando você tá naquela maré que você fala assim, ai, nada tá dando certo, pra mim foi o que eu senti. Só que ao mesmo tempo que eu fui inundada por essa sensação, veio o start, assim, ó. O estralinho aconteceu. Só depende de mim recuperar essa moto ou não. E eu me sinto, às vezes, um pouquinho desaforada de falar sobre isso, assim, dessa maneira. Porque eu sei que tem todo um universo, um Deus maravilhoso me ajudando. Mas na hora eu falei, depende de você. Avisei meu pai me trouxe pra minha casa, porque eu não estava no momento. E nesse caminho, eu falava, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ai, mas você conseguiu recuperar só com um mantra? Mas o mantra me ajudou demais. Eu senti uma paz inundar, em transcender, assim, era como se a minha energia ultrapassasse as barreiras. Eu senti, era como se, quase como se eu conseguisse tocar essa energia. E eu fiz todo o percurso até a minha casa. E quando eu cheguei perto de Luiz, ele vinha... E quando eu cheguei perto do meu namorado, a energia dele vinha avassaladora na minha direção. É engraçado falar sobre isso, porque não é todo mundo que acredita. Acha que a gente é meio aéreo, né? Mas eu conseguia tocar nisso. E assim, naquele momento eu desesperei. Ai meu Deus, a moto foi roubada, ele não vai conseguir trabalhar, porque ele trabalha com a moto. E assim, depois de tantas tentativas vai dar tudo errado novamente. Eu falei, eu preciso me afastar. E foi quando eu consegui, falei, ó, tá conseguindo a imagem? Resolve aí que eu vou ali dentro. Entrei em casa, nessa casa onde eu estou aqui gravando esse vídeo agora. Fui na geladeira, peguei um copo d'água, bebi, e respirei e falei, só depende de mim, eu vou achar a moto. Quando eu saí, o vizinho nos ajudou, todo mundo prontamente nos ajudou. Todo mundo prontamente nos ajudou. Eu consegui imagens da frente da minha casa, da rua de baixo, da rua de trás e da outra extremidade da esquina, do quarteirão, né, da quadra. E eu consegui ligar os pontos e a gente identificou que era alguém que tinha passado, né, um motorista de aplicativo que tinha passado, visto a chave na ignição da moto, deu a volta no quarteirão e, resumindo, muito resumidamente, foi isso que aconteceu. Só que nisso a gente foi ligando os pontos através das imagens. Eu falei, nossa, eu tenho essa imagem, passou 2 veículos na rua. E depois voltou um rapaz a pé e pegou a moto. Foi isso que aconteceu. Então eu falei, ó, o que ficou olhando pra moto foi o rapaz da moto. Então a gente vai ter que identificar onde ele passou, qual foi o trajeto que ele fez. Porque entre o tempo que as pessoas passavam na rua e o tempo que voltava pra buscar a moto, foi diferença de 5 minutos. Então assim, foi muito rápido. Então não foi alguém que ligou e deu tempo de chegar. Aí eu fui, liguei os pontos, fui pra rua de trás, consegui a imagem onde ele passava com a moto, depois ele voltava já tirando uma blusa, ele tinha tirado o moletom e descia a rua. Falei, será se foi ele? Será se eu tô criando coisas na minha cabeça? Porque as imagens de câmera de segurança, elas já ajudam demais, a gente conseguiu por isso, mas elas não são nítidas igual essa imagem que tá
aparecendo agora pra você. Não é nítido igual os vídeos que a gente assiste aqui, né? Então, dava esse conflito. Será se foi, será se não foi? Aí eu desci, peguei a imagem da rua de baixo. Nisso a gente já tinha acionado a polícia. E eu falava a todo momento, eu vou achar a moto, eu vou achar a moto. Meu pai já avisou a polícia, é meio doida ela, tá? Aquela coisa. Eu falei, sou doida, mas eu vou achar a moto. Ele falou, como que você vai achar a moto? Eu falei, eu vou achar, moça. A moto vai voltar aqui pra casa. Eu não aceito uma pessoa vir tirar algo que é meu. A não ser que seja pra outra melhor chegar assim. Mas eu já tenho meu combinado aqui, eu e o universo aqui já tá alinhado. Eu falei com Deus que eu quero essa moto. Eu quero a moto de volta, eu quero ver Deus de perto. Chego a arrepiar quando eu falo que eu quero ver Deus de perto. Foi a minha fala. A gente deu a volta, consegui a imagem da outra esquina que eu consegui ligar os pontos. Ele deixou a moto em cima e deu a volta. E veio, pegou, montou na moto e foi embora como se nada tivesse acontecido. Conseguimos rastrear, né, consegui os dados com a vizinha do moto Uber e a polícia fez o trabalho dela. E qual é o ponto? Eu contei o que aconteceu. Agora o que tem por trás? O que tem por trás é todo um trabalho mental que em outros momentos da minha vida eu não consegui ter, e eu assumo que em momentos menores, pequenininhos, muitas vezes eu não consigo ter essa gestão toda, mas nesse momento eu era inundada por uma certeza e por um contato com o divino, que é só assim que eu consigo explicar, que eu não ia desestabilizar. Eu não ia desestabilizar. Meu namorado, ele sentiu uma culpa muito grande porque ele esqueceu a chave. Então ele se pesava. Então toda vez que ele vinha pra perto de mim, era a minha briga de não reagir, não entrar na onda dele. Então eu tinha que reagir e repelir aquela sensação. Porque eu não sei se você já aconteceu com você em algum momento, de chegar perto de alguém e aquela sensação vir. E eu não tô falando que ele é uma... Não, ele só estava desestabilizado. Ele não estuda as coisas que eu estudo. Ele não repele, porque toda vez que eu vou contar, ele acredita. E no momento que eu falava com ele, eu vou achar a moto, eu vou achar. No fundinho ele acreditava. De alguma maneira ele acreditava. Porque ele não ignorava, mas ele se culpava. Tanto que quando a gente foi conseguir uma das últimas imagens, ele foi ao meu encontro, que eu saí caminhando sozinha. E ele falou assim, mas eu tô muito chateada, eu não devia ter feito isso, e não devia ter acontecido assim. Falei, você pode sentar e chorar. Você pode reclamar, você pode lamentar, mas o que vai mudar agora? Ele, mas a gente não vai, se não achar, e vai acontecer mil coisas. Falei, tá, se não achar, não achou. Simples assim, aconteceu, passou, ficou no passado. O que eu posso fazer agora? No meu plano carnal, vivo, aqui agora, em estado físico, juntaram as imagens e facilitar o trabalho de quem tem recurso. Então eu juntei tudo que eu tinha e entreguei pra polícia. Tudo que eu tinha, eu entreguei pra eles. E eles vieram e usaram dos recursos que eles têm, de imagens, né, de todos, eu não faço a mínima ideia de como funciona, mas eu entreguei nome, placa, cheguei ao fato de quem era, montei toda a rota que ele tinha feito pra poder fazer o furto e entreguei pra eles, pronto. E na hora eu falei com ele, assim, o que eu tenho pra fazer, eu fiz. Se a moto não voltar, não tem problema, eu tô tranquila. Mas o que eu tinha pra fazer, eu fiz. E assim, sabe quando eu falava, você sente paz? Eu usei meu recurso humano, físico, é esse aqui. É a sensação que eu tenho. O que eu tinha pra fazer, eu fiz. E eu fiz e deixei que o universo me responda, deixei que Deus faça o restante. Eu pus o pé aonde tinha ou não tinha chão, eu só caminhei na direção do que eu achava correto fazer, não me deixei abalar, E como que você não se deixou abalar? Eu só entendi assim, já tá feito, já aconteceu. O que eu tenho pra fazer agora é isso. E eu vou agradecer. Se não voltar, obrigada. E se voltar, obrigada. E foi. Aconteceu do jeito que tinha que acontecer, a polícia foi lá e fez o trabalho, e eu falava assim, vai ser o resgate recorde, a gente vai recuperar, a gente vai fazer. E eu entrava nessa casa e falava, eu conto pra vocês, eu me arrepio, eu falava, vai dar certo, eu já sinto que vai dar certo. E não era vago, não era vazio, era com intenção, era com emoção. Era assim, o meu trabalho era esse, o meu trabalho eu fiz.
E vai vir um retorno. Seja do jeito que eu quero ou imagino, e seja do jeito que o universo quiser fazer, do jeito que Deus quiser voltar e aparecer pra mim. Ó, precisava, foi roubada mesmo, porque vocês vacilaram, isso é lição. Ótimo. Aprendemos a lição. Eu coloquei isso na minha cabeça. Teve o vacilo, teve o vacilo. Vamos, o que a gente vai fazer de agora pra frente? Lamentar, eu sou uma péssima... Não sou uma péssima pessoa. Eu fiz o melhor que eu pude, com as condições que eu pude. E era o que eu tentava passar pra ele. Talvez não fielmente com essas palavras que eu tô falando, mas era muito assim, muito espontâneo. Eu sei que na hora que eu entreguei as últimas imagens, meu pai tava próximo, meu namorado também, eu falei assim, tá aqui, tudo que eu tenho é isso, agora eu vou lá em casa tomar um copo d'água que eu preciso dar uma respirada. Vim, caminhei até minha casa, entrei, sentei e falei, Deus, eu fiz o que tinha pra fazer. E respirei fundo, sem saber o que ia acontecer. Isso tudo começou a meio-dia, 30 alguma coisa, e isso já era quase 2 horas. Quando pensa que não, minha vizinha bateu na porta, ela tava muito preocupada, porque tinha sido o Uber que tinha, né, trago o filho dela é um adolescente, ela morrendo de medo. E eu saí pra porta pra dar uma atenção pra ela. E eu tava bem fadigada já nessa hora, assim, eu só queria me manter bem, eu não queria o caos de ninguém me atrapalhando. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Quando você sente que, assim, eu preciso aqui trabalhar minha energia aqui, sou eu, porque tem gente que vem e a energia dela consegue furar a nossa bolha, dependendo se a gente não nos preservar. É o que eu sinto, é o que funciona pra mim. Eu tô contando o meu relato. Então, são as coisas que eu venho aprendendo ao longo do tempo. E no que eu saí, passou um carro. Falei, esse carro é de policiais à paisana. Pensei, fiquei meio assim, mas pensei. Aí ela ficou morrendo de medo, estão voltando. Eu falei, são policiais. Como você sabe? Eu falei, eu acho que eu sei. Eles têm cara de policiais. Eles pararam, desceram, perguntaram se tinha acontecido um furto, né? Um roubo aqui. E já fui perguntando, eu dei as informações que eu tinha. Eles parabenizaram pela estratégia, né? Pelo caminho que eu escolhi caminhar, né? No decorrer pós-roubo. E o telefone de um deles tocou. Aí ele se afastou, ele falou um nome lá, soltou um bairro. Eu falei, opa, conheço essa região. Voltou, ele falou assim, ó, tem uma denúncia que tem uma moto parada em tal rua. Eu falei, gente, eu morei nessa rua. Aí, assim, na minha cabeça, tudo se encaixa, tudo... Porque, sabe, quando as coisas acontecem, eu chego a perder um pouco as palavras. Deus foi tão proposital que o cara deixou a moto. Era uma rua sem saída, né? Pra uma avenida, mas era sem saída, não dava acesso à avenida. E tinha uma oficina de moto, então ele deixou num lugar nada suspeito, no fundo dessa oficina. Só que eu morei nessa rua. Ele tem toda uma cidade, uma extensão territorial pra ele deixar. Ele deixou numa rua onde eu já tinha morado. Você tá vendo? Eu falei, eu queria ver Deus de perto. Eu queria ver Deus de perto. Aí, entrei pra dentro, ele falou assim, ó, sem alarme, não liga pra ninguém, não fala com ninguém, a gente vai lá verificar. Entrei pra dentro de casa, tranquila. Me mantive, eu falei, será que essa é a moto? E não sei o que, meu irmão me ligou. Aí eu falei assim, ó, falou que tá em tal lugar, lá na rua onde a gente morou. Ele falou, vou passar na esquina só pra olhar. Tô indo pra sua casa e tal, já tava todo mundo mobilizado, tentando achar, postando foto, vídeo e tudo mais. Ele passou e me mandou o vídeo. Só que na hora eu não vi. Aí o policial ligou pro meu namorado e falou, ó, sua moto tá em tal lugar, espero o ok pra vocês irem até lá. Eu não consigo nem descrever a sensação de acessar uma manifestação dessa magnitude. Porque, é só uma moto. Não é a moto. É a sensação do autocontrole, de todo esforço na área do desenvolvimento pessoal, de tudo aquilo que eu aprendi, de aplicar, de ver Deus de perto, de entender que, assim, tinha tudo para desestabilizar. E o bem-estar, eu defino assim, o bem-estar, me manter plena, me manter blindada, me manter centrada, trouxe a gente até aqui. E eu tive muita relutância de falar que eu tinha feito isso. Porque, na verdade, até hoje eu não entendo o que eu fiz. Eu fui um canal. Eu me pus como canal pra isso se manifestar na minha vida, na vida do meu namorado, na vida das pessoas perto de nós. Porque quem tava perto de nós
Não tinha como negar. Todo mundo falava, ai, minha moto roubou assim. Assim, as mensagens, né, que vão chegando no decorrer. Ai, minha moto roubou assim, não recuperou. Vão chegando relatos e eu falava, não, a nossa eu vou recuperar. Não quero saber se a sua você não recuperou. A nossa eu vou recuperar. E eu falava, Deus, eu fiz o que eu tinha pra fazer. Eu tô tranquila. E não é só fazer um esforço. Eu acionei contatos, as portas se abriram. E, na verdade, o fazer foi mais pra eu estar em paz. Pra eu estar em paz, assim, o que me cabe? Ficar aqui sentada meditando? Tá tudo certo, eu vou ficar sentada meditando. Porque nos momentos também que eu não tinha muito o que fazer nessas 2h30, eu sentava, eu vinha beber água, eu dava uma caminhada, porque eu também, a adrenalina tava a 1000, pico assim, foi lá em cima, mas eu ficava, tá tudo certo, vai dar tudo certo, o erro já passou, o erro não me interessa, e vambora pra cima. Bora pra cima, uma frasinha, né? Meio clichê aí, mas vamos focar no que tem pra frente, e se voltar, voltou, se não voltar, tá tudo certo. Então, eu acho que esse espírito, essa coisa que transborda, ela vem pra nos provar que tudo isso que a gente estuda é real e que não é linear. Não é porque eu manifestei algo grande, que pra mim era muito grande isso, uma perca de uma moto, né? Pra mim era um baque financeiro, porque meu namorado usa a moto pra trabalhar, então a gente ia ficar desfalcado, né? E fora que ia ter que fazer outro investimento. Tinha N coisas pra poder agravar, mas eu escolhi não me desesperar. E essa não é um detalhe, eu vou dar até um bônus, porque a gente recuperou um celular uma vez, ele saiu pra comprar alguma coisa na padaria, o telefone escorregou do bolso, caiu, short de jogar, de esporte, mais fininho, que escorrega fácil, assim, né, o bolso e tudo mais. Ele montou, o celular escorregou e caiu. Ele chegou aqui em casa, meu Deus, meu celular, foi atrás, não achou. Eu falei, respira que a gente vai achar o celular. Ah, mas não sei o que, não sei o que. E Luiz, ele tem, né, essa distração, então ele se culpa muito. E eu liguei pro telefone, eu falei, eu vou ligar e a pessoa vai atender. Eu liguei a primeira vez, não atendeu. Eu falei, vai atender. A pessoa vai atender. Deus vai ser uma pessoa de caráter, eu vou conseguir. E eu liguei, o cara, não, achei assim, assim, assado. Chegou lá, ele foi lá, buscou o telefone, depois de acho que uma meia hora, porque o cara tava, né, indo de um lugar pro outro, marcou um ponto de encontro, foi lá, buscou o telefone, fez um pix de agradecimento pro cara, de acordo com o que a gente tinha no dia. E o cara não pediu nada, mas assim, a gente fez por gratidão, por conta dele ter atendido, dele ter devolvido. Se ele não devolver, seria mau caráter. Quantas pessoas não devolvem? Quantas pessoas não estão dispostas a ajudar? Então, assim, a gente joga pro universo e o universo vem nos retribuindo. E não vai ser linear, porque tem dias que a gente simplesmente, um problema muito menor, ele vai conseguir, né, desestabilizar, dar uma batida, a gente vai ficar meio borocochô, mas é pensar sempre nesse assim, nada é bom e nada é ruim, as coisas simplesmente são. Uma coisa que eu aprendi no longo do tempo, não é uma coisa que a gente pratica 100% do tempo, mas assim, nada é bom, nada é ruim, as coisas são. O que é que eu vou fazer a partir daqui? Vou fazer pensando no bem, pensando no melhor. E aí, a nossa vibração por si só, ela vai destravar as coisas que tem para ser destravadas para as coisas darem certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Se você já viveu algo parecido, se você tem alguma curiosidade, eu deixei alguma brecha aberta, comenta aqui, pergunta, interage. Vamos fazer esse vídeo alcançar, porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida. Mas a lei da atração simplesmente está aí. Não só como a lei da atração, as leis universais, elas estão aí. A gente está vivendo elas, independente se a gente acredita ou não. E eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, já tem uns 3 anos que eu venho, assim, me dedicando a viver, a aprender, a viver, na verdade, viver mais estrategicamente. Porque ser mais inteligente, mais intencional. Porque muitas vezes a gente vai deixando a banda tocar, a música que ela tá querendo, e a gente vai só aceitando. E as coisas não são bem assim. Eu acho que tem um melhor jeito para se fazer as coisas e eu vou compartilhar o meu melhor jeito pra fazer essas coisas. Já fiz carta mágica, já deu muito certo, já manifestei outras coisas maiores, mudança de estado, e eu quero compartilhar com vocês porque a gente precisa replicar mais esses padrões comportamentais que nos levam a alcançar a vida que a gente deseja, né? Não é só uma coisa que eu desejo, eu não quero só um relacionamento, eu não quero só uma vida emocional, a gente quer um todo. E nesses últimos anos eu tenho me dedicado, às vezes a gente dá uma focadinha e se dispersa, mas eu tenho me dedicado a esse cenário todo, a essa vida completa que muitos dizem ser
impossível de se alcançar. Eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante pra gente crescer, pra gente aparecer. Eu tô destravando barreiras em gravar esse vídeo, eu gravei o último há 7 meses atrás e eu quero continuar produzindo, eu quero continuar contando a minha trajetória, porque eu tenho essa vontade de falar e de compartilhar, e eu espero que você goste e se identifique e também compartilhe aqui o que você já viveu de grande, porque isso motiva. Eu adoro quando eu tô aqui assim, vou lá caçar alguma coisinha e me motivar na história de alguém. Então conta a sua história, a sua manifestação, aquilo de grande, quando você viu Deus de perto. Aqui porque as pessoas querem saber e elas querem se inspirar. Talvez elas estão pedindo por algo que você já manifestou, assim, no sentido de compartilhar a sua trajetória. Tem alguém que tá querendo manifestar um relacionamento e você conseguiu isso, compartilha para motivar a outra pessoa. Eu preciso pagar um boleto, você já conseguiu manifestar um dinheiro, compartilha aqui, uma pessoa vai se inspirar e talvez você eleve a vibração de alguém que vai ler o seu comentário.